Boa noite. Hoje vou explicar o trade do Shao USD que devemos ter tomado. Vou apagar tudo que está no gráfico, toda a informação que tem aqui e vamos começar tudo absolutamente do zero. Bom, inicialmente gráfico de H4, não é? Eu preferencialmente gosto de observar o gráfico de H4 quando procuro entradas para negociações. Então, temos aqui o nosso Shao USD. Bom, marcamos a mínima da nossa vela, não é? Que será esta vela das 18 horas, que foi manipulada pela vela das 2 horas. Vou ajustar aqui e depois coloco a máxima desta vela aqui. Bom, por que eu marquei esta vela das 18 ao invés da vela das 22 da manhã? É porque esta vela das 22 ela tem um corpo muito pequeno e tem um tamanho comparativamente menor à vela das 18 horas. Então esta vela das 18 tem um range maior, que pode ter uma liquidez significativa. Então vamos escolher esta vela aqui como nosso CR low, não é? Então posso marcar a máxima desta vela do meio, que é para ser um dos alvos que nós vamos buscar para esta entrada, certo? Então depois disso eu vou estender aqui esta linha também. Essas linhas mais compridas que estão para a direita vão representar a liquidez dos alvos que nós queremos buscar como take profit. Então aqui nesta linha abaixo vai ser a liquidez que nós queremos capturar para depois o preço reverter e ir buscar as outras regiões de liquidez como alvos, não é? Bom, eu também poderia marcar a região de 50% do range deste range aqui do CRT low e CRT high, mas eu não vou marcar ele. Eu não vou marcar porque eu prefiro que o meu gráfico esteja mais limpo possível. Então, para ter menos poluição possível, eu vou manter o meu gráfico limpo. Então, vou ajustar aqui o meu gráfico para melhor organização, não é? Alguém está a tentar pegar minha conta, não sei quem é essa pessoa. Então vou ajustar aqui, certo? Vou dar o nome aqui de CRT low, que é a liquidez mais importante que eu quero capturar antes do preço reverter para eu poder comprar, certo? Tendo marcado o nosso CRT low, quando nós tínhamos aqui o gráfico, quando marcamos esse CRT low aqui, esta máxima e este CRT high, o preço era antes de capturar aqui nesta zona de CRT low. O que nós queremos é que o preço dirija-se para o nosso CRT low e depois reverta e o preço vá para a direção oposta. Essa é a teoria do nosso Candle Range Theory. Então, no caminho que o preço percorre para ir capturar o CRT low, nós temos que identificar uma quebra de estrutura de um rompimento falso, que nós chamamos ele de Turtle Body Soup. Turtle Body Soup nada mais é do que o rompimento de um topo, não é? A primeira vela que manipula um fundo com o fechamento de uma vela com corpo, certo? A primeira vela que manipula um fundo deve fechar com o corpo. Então, se nós repararmos aqui no último fundo que o preço fez, não é, antes de fazer uma quebra de estrutura, o preço fechou abaixo desta mínima aqui com um corpo. A primeira vela que manipulou este fundo fechou com um corpo, certo? Então esse é o nosso Turtle Body Soup. A única regra importante, as duas únicas regras importantes do Turtle Body Soup: a primeira vela que manipula o fundo deve fechar com o corpo. A segunda regra é que dentro
deste range aqui, não é? Dentro dessa estrutura, não devem ter mais do que 6 velas. Deve ter no máximo 6 velas e no mínimo 2 velas dentro deste range. Então, se nós repararmos, tivemos a mínima, depois 2 velas. Então, a próxima vela que veio fazer a nossa manipulação, certo? E isso veio causar aqui a captura de liquidez no nosso search low. Este Total Body Soup é o que vai nos ajudar a encontrar o nosso Model 1 ou Order Block, não é? Então, eu aqui não vou dar o nome inteiro porque vai me ocupar muito espaço, então vou simplesmente deixar aqui em vermelho um sinal de captura de liquidez, correto? Vou colocar aqui o celular na horizontal, que é para nós termos uma melhor visão, certo? Agora, quando nós temos o nosso Total Body Soup e temos a informação de que o preço já capturou liquidez do nosso CRT Low e temos o Total Body Soup, o que nós queremos ver é o preço, não é? A criar um Order Block. O que é um Order Block? Estão a ver aqui as velas que vão fazendo, as velas que vão caindo. As velas que vão caindo. Em resumo, todas as velas que forem a fechar aqui abaixo da outra, nós temos que prestar atenção. Se tiver fechamento de uma vela aqui embaixo, temos que prestar atenção nesta vela. Então, aqui embaixo, aqui, nós reparamos que esta vela em específico não teve mais nenhuma que veio fechar abaixo dela. O que significa que esta é a última vela de venda forte. Então, esta é a última vela de venda forte, que não sofreu nenhum fechamento de vela abaixo. Só tivemos sombras a vir valer aqui. Então, esta vela aqui é que é a nossa vela forte. Então, se o preço vier a fechar acima, se um candle vier a fechar acima desta vela, com fechamento de corpo, significa que este aqui será o nosso Order Block confirmado. Então, o que é que nós queremos ver? Vamos marcar a máxima da vela, não é? Vamos marcar a máxima da vela, não é? Ao longo do preço, quando ele for quebrando as velas de baixa com corpo, não é? Vamos ver, marcar esta vela aqui em específico e vamos esperar que uma vela venha fechar acima desta com corpo. Assim que o preço fecha com corpo, o que nós fazemos é executar imediatamente uma ordem, certo? Nós temos duas opções: executar imediatamente uma ordem ali e colocar stop loss aqui embaixo, ou como temos o Model 1, porque este aqui é o nosso Order Block, se o preço fechou acima desta vela, significa que o Order Block já foi criado e já foi confirmado, certo? Então aqui eu tenho duas opções: posso executar automaticamente ali assim que o preço fechar, ou posso colocar um buy limit em função do nosso Model 1, que é para nós podermos pegar um pequeno pullback e optimizar o nosso risco retorno. Mas o correto é nós executarmos assim que o preço ele fecha ali em cima. Então eu vou colocar aqui a ordem aqui no fechamento da nossa vela. Então vou colocar o nosso take profit em função deste topo, que é o primeiro alvo de liquidez que eu vou buscar, certo? E o segundo alvo será neste topo aqui, que é o nosso CRT high. Então aqui estamos a dizer que teríamos pelo menos 1 para 2 de risco retorno, e aqui em cima aqui teríamos praticamente 1 para 4 de risco retorno. Bom, aqui o trade ele correu desta maneira: ele deu topos ascendentes, chegou próximo aqui, faltando poucos pontinhos para chegar no nosso CRT high, só que ele depois deu drop. Pelo que nós sabemos, aqui neste momento aqui teve uma reação de notícia, o que pode ter influenciado para o preço vir dançar muito aqui e acabar não atingindo por completo o nosso take profit. Então tivemos um draw para downside, não é? O preço dropou para baixo e veio capturar mais liquidez, não é? Esta subida aqui pode não significar que o preço vai atingir o nosso take profit lá, mas aqui nós já teríamos nosso primeiro alvo,
não é? E muito mais, já teríamos praticamente 3 vezes o risco aqui, porque o preço tecnicamente pagou 3 vezes o risco, e lá em cima ia pagar pelo menos 4 vezes o risco que nós íamos esperar. Mas hoje o setup que nós devemos ter executado é justamente este aqui. O que aconteceu para nós não pegarmos esse setup aqui é que eu não gostei do risco retorno que o preço ofereceu para o nosso primeiro alvo. O primeiro alvo para mim representa muita importância. Eu marquei o que? No último setup, eu marquei a última vela de baixa como o nosso order block. Então, esta última vela de baixa aqui não representa realmente o nosso order block. Deixa-me cabular um pouco aqui no grupo. Sim, eu marquei esta vela. Wait. Ok. Eu marquei a última vela de baixa como order block. E esta vela aqui não foi ativar a nossa ordem. Estão a ver? Então, simplesmente por isso, nós perdemos uma excelente entrada. Então, deu um missed entry ali, não é? A entrada foi ignorada. Então, aqui eu queria buscar pelo menos 1 para 3 de risco retorno. Percebam que assim que eu reduzo a minha entrada para a última vela de baixa aqui, eu tenho um risco retorno optimizado, o que significa que no primeiro alvo eu já teria 3 vezes o risco. Então, acabei não tendo nenhum trade hoje, porque o preço não quis ativar a minha ordem onde eu tivesse um maior risco retorno. Então, this is how we should take the trade today. Mas bom, o que eu queria trazer hoje era um pequeno backtest do que seria o nosso trade de hoje. Eu não faço backtests de setups fazendo replays do gráfico, porque eu quero mostrar a verdadeira intenção do preço em cada movimentação que ele faz, não é? Sem necessariamente fazer com que o gráfico faça replay. Bom, pelo que eu aprendi, não é saudável fazer replays do gráfico. É importante nós estudarmos o preço assim como o preço está e nós entendemos cada movimentação desta maneira, ok? Bom, este aqui foi o vídeo. Espero que tenha ficado o essencial.